Hoje no programa do Está Escrito, Viver Bem e com Saúde, com o nosso grande amigo Dr. Viriato Ferreira. Uma adivinha, qual é a doença que causa uma fratura a cada 3 segundos? É responsável por 200 milhões de pessoas ao redor do mundo com essa doença. Só nos Estados Unidos, Japão e a Europa, 75 milhões de pessoas têm essa doença. Qual é a resposta? Logo em seguida. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Quero dar as boas-vindas também ao nosso convidado especial, Dr. Viriato Ferreira. Muito obrigado, Bill. Bem-vindo, doutor. Bem, a maioria já conhece o senhor aqui, mas antes de nós respondermos, dar a resposta da adivinha, quem sabe, para o benefício daqueles que estão assistindo pela primeira vez, que não conhecem o senhor, quem sabe uma biografia rápida sua. Uma biografia rápida, está bem. Olha, eu nasci há uns anos atrás. Nasci em África, nasci em Angola. Depois, no tempo da guerra, a família teve que sair. Nós fomos para Portugal durante uns tempos e depois eu fui para a África do Sul. Foi lá onde me formei e estudei medicina e formei. Trabalhei lá, trabalhei na Namíbia, um projeto missionário humanitário. Depois andei pelo Reino Unido, a Inglaterra, os Estados Unidos, onde trabalhei em medicina preventiva. E agora temos estado em Portugal, nos últimos 10 anos, a trabalhar com a Associação Portuguesa de Medicina Preventiva e também na construção de uma clínica que vai ajudar as pessoas a prevenir as doenças e também a tratá-las utilizando os hábitos de vida como parte da terapia também. Então, a sua paixão é como é que se diz? Prevenção de doença, né? Sim. Mas sabe, eu gosto muito da prevenção, mas é difícil prevenir sem as pessoas normalmente sofrerem algumas das consequências daquilo de que fazem, não é? Certo. Mas nós somos todos iguais. A prevenção é difícil fazer antes das coisas que acontecem. Portanto, eu faço muita prevenção, muita medicina preventiva, mas também hoje sabemos que hábitos de vida saudável têm o seu papel no tratamento. Portanto, não é só na prevenção, é no próprio tratamento. E então passamos muito tempo com os doentes a tratar desse assunto. A prevenção, mas também o tratamento. Que muitas doenças podem ser reversed. Sim. Muitas doenças podem melhorar com uma mudança dos hábitos de vida, exatamente. Incluindo aquilo que nós colocamos aquilo que nós comemos, aquilo que nós pensamos. Então, eu comecei o programa com uma adivinha, né? Uma doença que resulta em uma fratura exatamente, a cada 3 segundos no mundo inteiro. E em termos de fraturas da coluna, é uma fratura em cada 22 segundos no mundo inteiro. E qual é essa doença? Osteoporose. Exatamente, osteoporose. Osteoporose ou ossos porosos. Poroso. Não é? Que é uma doença que eu acho que quando a maioria do povo pensa que afeta só as mulheres. Não, mas isso não é verdade. A osteoporose é um facto de que a osteoporose afeta especialmente as mulheres, mas cerca de 20% dos casos de osteoporose são homens. E eu tenho doentes que têm osteoporose e são homens. Portanto, é uma doença de homens, predominantemente, e de mulheres, mas também de homens. Vamos falar um pouquinho, só para dar um contexto assim, para o povo entender quão sério esse problema, por exemplo, para nós aqui no Canadá. Sim. A estatística aqui diz que afeta aproximadamente 1,4 milhões
de pessoas. Exatamente. Impressionante, né? É muita gente. É muita gente. Muita gente. E que 300 mil fraturas da anca Sim, sim. por ano, né? Por ano, exatamente. E 70 a 90% destas fraturas são provocadas por esta osteoporose. Uau! Então, é um problema bem sério. Bem sério, sim, sim. E, então, por isso, o nosso tema hoje. Exatamente. Vamos começar. Doutor, explique para nós o que é a osteoporose, o que é ossos porosos, o que é isso, o que é essa doença? Nós temos um esqueleto. Imagine se tirássemos os ossos de dentro de nós. Nós íamos cair e ficávamos ali numa massa de carne, não é? E meu avô sempre dizia, saco vazio não se aguenta em pé. Né? Exatamente, saco vazio não se aguenta em pé. Pronto, então nós temos um esqueleto para manter o corpo ereto, manter o corpo direito. Se eu tirar o osso do meu braço, o meu braço não é funcional. Certo. Portanto, nós temos os ossos. Os ossos é como se fossem bocados de madeira lá dentro. Só que, enquanto a madeira destas coisas já não está viva, os ossos estão vivos. Eles estão sempre a renovar-se. Portanto, o que acontece com a osteoporose... acontece normalmente na vida que os ossos vão fortalecendo, desde que o bebê nasce, os ossos vão crescendo, vão fortalecendo, mas chega aí uma altura entre os 28 e os 35, em que se nota que, em vez dos ossos ficarem mais fortes, eles começam a ficar mais fracos com o tempo. Portanto, isso é um processo comum a toda a gente. Homem e mulher. Homem e mulher. Okay. Mas só o que acontece é que, por várias razões, nos últimos anos temos notado que os ossos ficam mais fracos mais rapidamente. Isto é, depois daquela idade dos 28, 30 anos, os ossos começam a ficar mais fracos e mais depressa. Tanto nos homens então, como o declínio é mais rápido. O declínio é muito mais rápido. Ora, ossos fracos, imagine, por exemplo, se eu estou aqui sentado nesta cadeira. Imagine se esta madeira aqui de uma das pernas ou das duas fosse uma madeira já cheia de caruncho, já cheia de bicho. Eu sentava-me aqui e podia partir. Yeah. Mesmo com um peso, eu não peso muito, mas mesmo com isso, mas mesmo isso podia. É por isso que muitas vezes as pessoas dão quedas pequenas. Por exemplo, uma senhora que vai andar na rua e tropeça e cai. Normalmente, para uma jovem, nada aconteceria. Mas essa pessoa, por exemplo, se põe o braço, é capaz de partir o braço porque os ossos estavam mais fraquinhos. Então, mas é um problema só dos ossos? Não é só um problema dos ossos, mas é essencialmente dos ossos. Okay. Mas é um problema também dos músculos. Os músculos também estão afetados. Os músculos ficam mais fracos. Os músculos protegem menos os ossos. Mas, essencialmente, vamos pensar na osteoporose essencialmente como um problema de ossos. Então, o que tem mudado na vida ocidental, na nossa vida, que tem causado esse declínio tão rápido de um processo da degradação dos ossos? O que está acontecendo? Por que essa mudança? Sim, bem, nós sabemos que a vida tem mudado muito nos últimos 50 anos. Passámos de uma sociedade em que, por exemplo, se eu quisesse água, não tinha na torneira, tinha que ir buscar a água ao poço, e para eu ir buscar a água ao poço, tenho que, ou então ao furo, não é? Tenho que estar ali a fazer exercício. Hoje, quando eu quero água, algumas torneiras, nem é preciso abrir, a pessoa põe assim a mão e aquilo sai. Portanto, esta sociedade é uma sociedade de muito menos atividade física. Isso nós sabemos. E outra coisa que tem mudado muito também tem sido a alimentação. E o osso, como eu disse, o osso é uma peça viva, é um órgão vivo. Portanto, duas coisas importantes. Menos atividade física, uma alimentação diferente e também, importante, é menos exposição à luz do sol. As pessoas passam muito mais tempo dentro de casa, ou dentro do escritório, ou dentro da fábrica, e menos tempo fora, a cavar a terra, a apanhar um bocado de sol, que lhe vai dar algo muito importante sobre o qual vamos falar daqui a pouco. Então, eu vejo as propagandas de televisão que falam sobre osteoporose e parece que a recomendação
que eu mais escuto é aumentar o cálcio. Mais cálcio, mais cálcio, mais cálcio, mais cálcio. Essa é a resposta? Olha, se quisermos construir um prédio, não é? Nós pensamos, bem, vamos precisar de cimento, vamos precisar de ferro, vamos precisar de uma data de coisas. E alguém pensa, olha, eu quero construir este prédio mais depressa e quero que fique mais forte, então eu olho para a parede e a parede eu olho para aquilo é quê? É cimento. Certo. Então, olha, manda vir o dobro do cimento que vamos construir este prédio mais depressa e mais forte. Bill, isso não funciona assim. Right. Então é um dos elementos. É um dos elementos. Porquê? Porque o osso é essencialmente cálcio. Ok. Mas não quer dizer que seja só cálcio. O cálcio não cola, o cálcio precisa de outras coisas para ficar no osso. Portanto, a ênfase tem sido no cálcio, mas eu penso que tem sido muito no cálcio. E hoje sabemos, né, como médicos, nós sabemos que não é só o cálcio. O cálcio é importante, mas não é o cálcio. Porque vemos que, por exemplo, em zonas do mundo, em regiões do mundo em que as pessoas tomam bastante cálcio, continuam a ter osteoporose e muitas vezes até têm mais osteoporose do que em zonas em que as pessoas têm menos cálcio. E agora? Então, como é que isso é explicado, então? Bem, vamos ver isto no contexto. Okay. Para um osso se fortalecer, por exemplo, dê-me o seu braço. Sure. Para um osso se fortalecer, ele tem que ser posto sob pressão. Ok. Portanto, se um osso fica descansadinho, se eu deixar aqui os meus braços, e imagino que eu ficava aqui durante uma semana com os braços aqui em cima, os meus ossos iam ficar mais fracos. Porquê? Porque não tem stress, não tem stress físico. Então, o que acontece? É que é necessário os ossos terem isto, mas, portanto, estes movimentos têm que ter peso. Para isso, depois, fortalecer o osso, é preciso o cálcio, mas é preciso, por exemplo, vitamina D. Que vem do sol. Que vem essencialmente do sol. O sol, quer dizer, o sol não manda a vitamina D. O sol manda os raios solares e há raios ultravioletas, que nós precisamos de um pouco de raios ultravioletas, não é só protegermos a nossa cara, tudo isso com os bloqueadores, não, porque isso também não faz bem. Nós precisamos de raios ultravioletas e o quê? E eles transformam colesterol, por exemplo, em vitamina D, na pele. Essa vitamina D vai para os ossos e vai permitir que este cálcio se fixe, que ele se cole ali aos ossos. E outra coisa, a vitamina D vai para os músculos também, e faz com que os músculos fiquem mais fortes. Então há aqui uma combinação. A vitamina D não é só para os ossos. A vitamina D vai para o intestino e permite que o intestino receba mais cálcio dos alimentos. A vitamina D vai para o rim e faz com que o rim perca menos cálcio. Portanto, ela vai concentrar aquele cálcio, entre outras funções. E então, nós temos então ossos que têm stress, tem luz do sol, tem vitamina D, tem cálcio e tem... Hoje sabemos, por exemplo, precisam de vitamina K também. E de onde é que vem a vitamina K? Vitamina K é essencialmente das hortaliças de folha verde escura. Há muitas hortaliças que têm isso. Precisam de potássio e precisam de um ambiente também que não seja muito ácido. Ácido. Exatamente. Isto é assim. O corpo mantém-se num equilíbrio. O corpo normalmente não é nem ácido, nem é alcalino. Mantém-se ali num equilíbrio muito bom. Então, para manter esse ambiente, o próprio corpo tem mecanismos de, ora produz mais ácido, ora produz mais substâncias alcalinas. Mais ácido, e ele mantém aquele equilíbrio. E o facto é que muitas das coisas que nós fazemos tem a tendência a promover um ambiente mais ácido. Ora, isso vai... Dê um exemplo aí. Por exemplo, carne. A carne é um dos alimentos que tem a tendência a produzir mais... Quer dizer, o ambiente fica sempre igual, mas tem a tendência a ser mais ácido, comendo isso, e então, para superar isto, o corpo vai buscar aos ossos o cálcio. Bicarbonato de cálcio, não é? Para contrabalançar aquela acidez. Portanto, pode perder mais
mais cálcio. Portanto, há aqui uma combinação de fatores, mas essencialmente é isto, a falta do exercício e a alimentação que nós temos. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns desses alimentos. A vitamina D. Sim. Sol, tudo bem. Agora, você escuta, cuidado com o sol, não fique no sol. Quanto tempo seria necessário para eu estar no sol? Para ter vitamina D. Vitamina D em quantidade suficiente. Não há uma regra, mas parece-nos a nós que cerca de meia hora por dia de braços e cara é o tempo necessário para que seja produzida vitamina D em quantidade suficiente. Mas agora, Bill vive no Canadá. É um país com muito calor o ano todo, em que as pessoas andam aí fora, não é? Nos jardins. Infelizmente não. Infelizmente não. Portanto, aí a partir de quê? Novembro até março, abril, isto é bem frio. As pessoas andam mais dentro de casa. Exato. Portanto, o que se vê é que há uma exposição deficiente à luz do sol. E isto é completamente normal. Então, o que é que se nota em muitas populações do mundo nestas circunstâncias? E mesmo em Portugal, devido à sedentarização, isto é, as pessoas a viverem muito dentro de casa, a fazerem pouco exercício, e nota-se que muitas pessoas estão deficientes em vitamina D. Têm pouca vitamina D no sangue. Então, hoje começa-se a recomendar que se faça uma análise, se a pessoa estiver deficiente em vitamina D, toma um suplemento de vitamina D. Mas isto é sempre com menos vantagens do que se estivéssemos expostos ao sol. Portanto, mas agora a pergunta vem, então, mas o doutor está a mandar-nos para o sol e depois o cancro da pele? Certo. E os melanomas e outros tipos de cancro? Bem, nós sabemos que é verdade. Uma exposição ao sol, especialmente hoje com a camada de ozono, como está, diminuída e tudo, mais raios ultravioleta, que são danosos para o corpo, mais penetram e, com menos exposição ao sol, eu posso ter mais danos para a própria pele. Mas estamos a pensar que aquelas restrições que nós punhamos às pessoas, não vá para a praia sem pôr o seu creme, isso também não é bem assim. Devemos estar expostos, precisamos daqueles raios, mas chega a um ponto, por exemplo, se eu for para a praia a primeira vez e que apanhe meia hora de sol, eu já fico vermelho. Certo. Portanto, e o ficar vermelho é algo que deve ser evitado. O ficar vermelho é uma queimadura. É mesmo uma queimadura, em primeiro grau. Portanto, aquilo é uma queimadura. Portanto, se eu for para a praia uma vez, a primeira vez, eu fico aí 10, 15 minutos e depois então ponho o protetor. O segundo dia, a mesma coisa, 10, 15 minutos. O terceiro dia já um bocadinho mais. Já posso ir para... Portanto, vou prolongando isto. Lógico. E até chegar a um ponto em que se eu apanhar meia hora, 40 minutos de sol, já não provoca e depois então ponho o protetor. Também não é ao meio-dia naquele sol. Claro. Não é ao meio-dia, porque naquilo é quando o sol está mesmo a pique, não é? E aí queima mais. Meu avô sempre dizia, a cabeça não é só para usar chapéu. Nós temos que pensar também, né? Exatamente. Também pensar, vou de manhã, mais cedo, entendeu? Dou uma caminhada, usar a nossa cabeça. Então, vitamina, interessante que a vitamina D então ajuda a criar aquele clima, né? Para que os ossos possam aproveitar o cálcio e os músculos fiquem mais fortes também. Do cálcio. Sim. Então, vamos falar do cálcio. Cálcio. De onde é que vem por exemplo, eu há alguns meses atrás deixei de comer carne. Sim. E tomar leite. Realmente foi meu filho que tomou essa decisão. Então, a tendência às vezes é pensar assim, não estou tomando mais leite, agora tomo leite de amêndoa. Sim. Não estou tomando mais leite de vaca. Então, e o cálcio? De onde é que eu vou pegar agora o cálcio? É uma boa pergunta. É uma pergunta que muita gente faz. Porque normalmente o cálcio está associado a quê? Leite, Leite, queijo, iogurtes, certo. Não é? Tudo estes produtos de laticínios. Bem, na realidade, nós não precisamos de laticínios para termos cálcio. É claro que os laticínios são ricos em cálcio. Portanto, ninguém está a duvidar isso. Os laticínios são ricos em cálcio,
mas também não são alimentos que promovem um ambiente mais alcalino do corpo. Portanto, embora sejam ricos em cálcio, há outros alimentos que também são ricos em cálcio, mas que são melhores fontes de cálcio. Isto é, podem não ter tanto cálcio, mas o seu próprio cálcio vem num ambiente, vem empacotado, digamos, num melhor ambiente para o corpo usar. Então, quanto cálcio é que precisamos? Bem, aqui há uma controvérsia. Algumas instituições dizem que nós precisamos, por exemplo, de 600 miligramas por dia, outras vão até aos 1000. O facto é que menos de 600 poderá ser prejudicial. Muito cálcio também não é bom, porque o cálcio forma pedras também, não é? E muito cálcio pode levar à formação de pedras, por exemplo, nos rins. Então, de onde é que vem esse cálcio? Por exemplo, o seu filho deixou de tomar essas coisas e vocês lá em casa acompanharam, não é? Exatamente. Acompanharam. Há alimentos bons e ricos em cálcio. Por exemplo, hortaliças, tipo brócolos, de folha verde escura, têm cálcio. Temos, por exemplo, soja. Soja também é rica em cálcio. A soja e os seus derivativos, por exemplo, o tofu, que é uma boa fonte de proteína, também é bom de cálcio. O leite de soja também, e hoje até vêm fortificados, ainda põem um bocadito mais cálcio do que aquilo que tinha. Depois temos, por exemplo, citrinos, tudo o que seja laranja, limão. Embora é ácido. Você começou a falar do ácido, agora o limão. Agora. Pois, não, isso pode ser ácido aqui, mas o ambiente que cria no próprio corpo pode não ser. E não é um ambiente acídico. É interessante. Porque a fruta é muito importante no tratamento da osteoporose. Porquê? A fruta. A fruta porquê? Porque a fruta não tem muito cálcio. Mas a fruta é das melhores coisas para criar um ambiente mais alcalino, em que o cálcio possa ser melhor aproveitado. Portanto, não é só a quantidade de cálcio, é como é que nós tomamos esse cálcio. Então, estávamos a falar, os citrinos. Os citrinos estão bons. Por exemplo, avelãs, nozes, avelãs, também têm cálcio. Outra coisa, figos, também são alimentos com cálcio. Portanto, o que eu sugeria, e muitos dos nossos telespectadores têm internet em casa, vão ao Google, por exemplo, e ponha cálcio em alimentos de origem vegetal. E vão ter lá a lista, tudo isso. Portanto, escolher aqueles que têm mais cálcio e que lhes vão ajudar. E vão ver que muitos deles, portanto, a fruta, como eu disse, tem pouco cálcio, mas a fruta é muito importante no tratamento também da osteoporose. Muito importante. E quem diria? Quer dizer, há uns anos ninguém pensava nisso, não é? Então, nós estamos com menos de 3 minutos. Evitar aqueles alimentos que produzem um ambiente ácido no corpo. Sim. Vitamina D. Sim. Cálcio de fontes mais naturais, quanto mais natural, de origem vegetal, exatamente, sim. E qual seria a quarta recomendação? Eu diria que a quarta recomendação seria, portanto, a fruta, que já falámos, a fruta, e também algo que a vitamina K é importante, lá estão as hortaliças de folha verde escura, brócolos, couve, etc., espinafres, isso é importante, mas cuidado aqui aqueles doentes que estão a tomar varfina, que é um medicamento para o coração, para diluir o sangue. Isto pode alterar as suas quantidades de medicação que é necessária. Portanto, nós temos aqui e o exercício físico. Exercício físico, muito importante. Que esse stress, falou que é importante. Alguns pesos, não é muito, mas isto é importante, o exercício físico, porque podemos dar isto tudo, mas se não houver o exercício físico, vale pouco a pena. Vale pouco a pena. Então, o exercício físico ajuda o osso a dizer assim, eu preciso do cálcio. Exatamente. Então, vamos... Exatamente. Nós vamos fazer um programa nesta série sobre alimentação, dar alguns conselhos bem práticos. Vamos já marcar esse programa, o que comer de manhã, no almoço, à noite, para o povo saber. Doutor, temos 1 minuto. Me dê, nós dizemos em inglês, the bottom line. Me dê o resumo aqui da... Nós hoje falámos sobre a prevenção e também, isto que eu lhe disse, é importante no tratamento da osteoporose. Por vezes, há necessidade de medicação. Portanto,
não ponham isso de parte completamente, porque há casos em que o risco de fratura é tão alto que é necessário ajudar o osso a fortalecer um pouco mais depressa. Mas a base do tratamento não pode só ser a medicação. Infelizmente, muita gente pensa que o medicamento vai fazer tudo. É preciso alterações nos hábitos de vida. E quanto mais cedo, melhor. E mesmo que a pessoa já tenha osteoporose, se fizer estas coisas que apresentámos hoje no programa, isto pode retardar a perda de peso, de massa óssea, como também pode estabilizar e a pessoa ter que se preocupar menos com ossos fracos. Uau. Muito obrigado pelos seus conselhos. Nós vamos acabar com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a tua bondade e o teu amor para com cada um de nós. Querido Pai, ajuda a cada pessoa ouvindo este programa a tomar as decisões, fazer as mudanças necessárias na sua vida para que eles possam viver bem e com mais saúde. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, doutor, chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pelos seus conselhos. É um prazer vê-lo. E obrigado aos nossos telespectadores que fielmente assistem todas as semanas. Agradecemos a sua participação também. Este programa, aliás, todos os nossos programas estão arquivados no nosso website. E sinta-se à vontade de visitar estaescrito.ca. Lá, os programas estão lá. Vocês podem encaminhar um pedido de oração também. E todas as manhãs, no nosso escritório, o pessoal se reúne para orar sobre todos os pedidos. Bem, vamos orar, que na próxima semana vamos estar juntos outra vez. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.